Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito e Ordem, edição especial Mulheres de Sucesso. E hoje eu tenho a honra de receber duas mulheres que são sinônimos de mulheres de sucesso. A ideia desse programa é levar informação para você, mulher, para você, adolescente, que conhece alguém ou que está passando por alguma situação de perseguição, de violência. E hoje, essas duas mulheres de sucesso vão me ajudar a levar para você os conhecimentos técnicos, mas de uma forma leve, de uma forma simplificada, a respeito dos direitos das mulheres. Eu recebo hoje a doutora Cláudia, que é advogada, especialista em direito de família, presidente da Comissão da Assistência Judiciária da Comarca de Caieiras. Recebo aqui também a inspetora Lilian, inspetora da GCM de Caieiras. Muito obrigada pela presença de vocês. É incrível, eu me sinto honrada em ter vocês aqui. Olá, boa noite a todos. Obrigado, doutora Jaqueline, por fazer esse convite. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia, eu tenho 40 anos, estou na advocacia desde 2016. Quando a doutora me fez esse convite, eu fiquei muito emocionada, porque contar um pedacinho da nossa história, contar o dia a dia de uma advogada e o que me fez entrar nessa esfera, mostrar a minha história, é muito bom para mim, doutora. E eu tenho certeza que com a minha história, com a história da inspetora Lília, vai inspirar várias mulheres que estão aí assistindo a gente espera receber bastante perguntas, bastante dúvidas. Estamos aqui para tentar responder de uma forma mais simples e obrigado mais uma vez por essa oportunidade, doutora. Boa noite a todos. Quero agradecer primeiramente o convite, tanto da doutora Fernanda quanto da doutora Cláudia, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o projeto Guardiã Maria da Penha, que é um projeto que muda a vida das pessoas. E é transformador quando você sabe que você precisa de ajuda e tem com quem contar. Hoje em dia as pessoas têm muito medo de falar a respeito da violência que está sofrendo, mas quando você sabe que você tem uma porta, que você tem alguém com quem contar, você fica mais seguro para poder pedir ajuda. Então esse é o nosso trabalho na Guarda Civil de Caieiras, através do projeto Guardiã Maria da Penha. E para quem não me conhece, eu sou a Lilian, sou inspetora da Guarda Civil, estou na Guarda Civil há 27 anos e há 3 fazendo esse trabalho no Guardiã Maria da Penha. E é um trabalho incrível, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse trabalho das guardiãs, mas eu queria que vocês nos contassem um pouquinho, dividissem conosco a história de vocês, né? Tem muitas mulheres que são mães, assim como vocês, né? Esposas, e acham que não dá mais para continuar uma qualificação, né? Não dá mais para sair de um ambiente violento, por exemplo. E, na verdade, é possível. É possível e vocês estão aqui para ajudar a falar sobre isso, né? A mulher, ela se coloca aonde ela quiser, né? A inspetora, como guarda, como guardiã, que se colocou num ambiente que era 100% masculinizado, né? A GCM, isso é empoderamento. A mulher de sucesso é aquela mulher que ela não desiste. É isso que eu quero significar, ressignificar quando eu falo mulheres de sucesso. A doutora Cláudia, que é muito combativa, né? Já nos conhecemos, inclusive, na penitenciária. Estava ali desenvolvendo o seu trabalho. É combativa, é técnica e também num ambiente que era totalmente masculinizado, e hoje nós estamos trazendo essa diferença. Eu queria que a doutora contasse para nós por que direito.
Vamos lá. Se eu contar mesmo a minha história, a gente vai ficar aqui uns 3, 4 dias falando. Mas eu vou tentar resumir assim bem breve. Eu me casei muito nova, com 16 anos. Eu tinha 16 anos quando eu me casei. E logo parei de estudar. Eu só fiz até o antigo ensino fundamental, né? Até a 7ª série. E eu era totalmente dependente do meu esposo. Estou casada hoje há 35 anos. Então, totalmente dependente dele. Eu passei por uma desilusão amorosa com esse meu esposo, que hoje é um homem maravilhoso, não tenho o que falar. Eu estava na faixa mais ou menos dos 30 anos. Aí o que eu decidi? Eu falei que eu jamais iria admitir que um homem ou qualquer outra pessoa me desmerecesse. Então, até para ir ao mercado eu tinha que pedir dinheiro para ele. Eu acho que muitas mulheres vivem isso e isso as deixa deprimida, deixa ela menosprezada, até, vamos falar o português, claro, até para um produto pessoal, uma roupa íntima, você tem que pedir ao seu esposo. E eu não admitia isso. Então, eu falei, não, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E o que eu imaginava? Eu tinha uma filha pequena. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou enfrentar uma casa de família? Não que isso seja vergonhoso, não. Mas eu queria alguma coisa que me desse respeito, que alguém olhasse para mim e me respeitasse. E eu vim de uma geração que a mulher que tem que abaixar a cabeça pro homem, a mulher que tem que a mulher tem que falar baixo, a mulher não pode ter as suas preferências, a mulher, eu venho dessa geração. Não pode nada e deve tudo. E deve tudo, isso mesmo, doutora. Então aí quando eu resolvi dar essa virada, essa guinada, eu voltei a estudar, eu me matriculei no supletivo mesmo contra. Várias pessoas acham, não, mas você já tá velha demais, não dá para fazer isso. Me matriculei no supletivo, terminei o ensino fundamental, fiz também no supletivo ensino médio e fiz o Enem. No Enem, eu consegui uma bolsa, foi logo quando se iniciou, uma bolsa do ProUni, uma bolsa 100%. Só que eu queria medicina, porque eu achava que eu queria, ou era 2 profissões, ou era direito, ou era medicina. E a minha intenção não era advogada, era ser delegada, porque eu achava lindo uma mulher delegada, sabe? Eu falava, não, eu vou chegar com uma arma poderosa em cima da mesa, eu quero ser a delegada, eu não vou deixar ninguém me desrespeitar mais. Não só no ambiente familiar, qualquer ambiente. A mulher agora não, mas a mulher ela é muito desrespeitada, ela é diminuída. Então eu falei, não, eu não vou permitir isso comigo. Eu queria passar isso para minha filha, eu não queria que a minha filha passasse dessa forma. Então, consegui essa bolsa, fiz a faculdade de Direito, consegui um estágio no IPESP, lá em São Paulo, que me ajudou muito, eu agradeço muito a procuradora, ela me ajudou muito. Foi uma fase muito difícil, uma fase que eu não tinha dinheiro, mas eu tinha objetivo, eu tinha persistência, e eu falei, eu vou conseguir. E ninguém vai me tirar. Exatamente. Fiquei doente no meio do caminho, tudo que pudesse dar errado, dava. Mas consegui. Fiz aos 5 anos de Direito, que era a faculdade que eu almejava. Amei já nos primeiros anos, nos primeiros semestres. E quando eu terminei, eu falava, agora tem o próximo passo. Eu preciso passar no exame da ordem. Como eu vou fazer? Sem dinheiro, sem recursos financeiros, sem uma cabeça mais velha, dona de casa. Sem uma cadeira na família, sem um presente, né? Não, vem cá, vou te dar aqui um cargo, vou te dar uma sala. Não. Então, quer dizer, teve diversas barreiras, desde o momento em que você se percebeu, se olhou, né? Porque eu costumo falar muito isso. Quando a mulher começar a se olhar e olhar a colega e perceber a qualidade, a competência, o potencial, quando ela se auto-reconhecer, ela sai dessa situação. E de qualquer situação de vulnerabilidade. Ela tem que sair da zona de conforto. É isso que eu falo para todas as mulheres hoje. Tá difícil, tá, mas não é impossível. Não é impossível. Para mim não foi impossível. Eu tinha tudo
para não prosseguir. Mas eu prossegui. Então, quem quiser sentar comigo, a gente conversa horas sobre, mas resumidamente, consegui, mesmo com tanta dificuldade, consegui fazer o exame da ordem, passei na primeira fase, logo de início, passei na segunda fase, escolhendo uma área, para quem é operador de direito sabe que a área civil é uma dos terrores dos... Exatamente. O que é a civil? Tudo. Tudo, porque todo o processo, todo ramo de direito se passa pela civil. Então, para quem é os OABeiros de plantão que a gente fala, eles odeiam a área civil. Então eu falei, não, eu vou fazer da área civil, porque eu sempre gostei de me desafiar. Então, fiz a área civil, graças a Deus, aos meus esforços, consegui passar e tô aí advogando desde 2016. Amo advogar, amo o que eu faço. Aconselho a qualquer mulher. Se você tem um sonho, se você tem um objetivo, saia da sua zona de conforto. É difícil, não vou dizer para você que vai ser fácil, não vou aqui falar em borboletas, em romantizar a situação, não vou romantizar. Não É difícil, a doutora já passou por isso, eu acredito que a inspetora Lília também já passou por isso, então é muito difícil, mas se você tiver um objetivo, você consegue. Hoje a minha filha, eu tenho uma filha de 27 anos, ela está terminando medicina. Olha só. Era um sonho, ela está terminando medicina, está no último ano de medicina, e vou dizer uma coisa para você, com todo esse esforço meu, ela vê que eu sempre expliquei para ela, filha, o que eu quero é que você nunca dependa de ninguém. Você nunca dependa de ninguém. E eu tenho certeza que ela herdou de mim, porque ela tá no último ano, ela tá conseguindo. Não é fácil também, e não foi faculdade pública, tá? É uma faculdade paga que ela tá fazendo fora do Brasil, na Bolívia, que é um pouco mais em conta. Olha que Então ela foi para lá com cara e a coragem também. Então eu falo que mulheres empoderadas, ela vira espelho de outras mulheres empoderadas, que eu tenho certeza que é o intuito do programa da doutora, fazer com que esse programa vire um espelho. Então, doutora, essa resumidamente é a minha história, assim, de uma mulher. Hoje eu sou casada, graças a Deus, eu tenho um marido maravilhoso, uma filha, sou presidente da Comissão da Assistência Judiciária, que a gente vai conversar um pouquinho, vai entrar nesse ramo. Sim. Um pouquinho agora, da Comissão da Assistência Judiciária de Caieiras, de Franco da Rocha também, com vários projetos maravilhosos, voltados para as mulheres, e essa é a doutora Cláudia. Muito bem, mulher empoderada, mulher qualificada que foi lá e buscou, não teve um presente. Ela foi buscar e já está vendo os resultados disso refletindo em sua filha. E tenho certeza que reproduzindo isso, mais mulheres vão conseguir sair dessa zona de conforto, sair do comodismo. E agora, inspetora, queria que contasse para nós como foi a sua jornada. Foi fácil? Foi presenteada? Ah, sim, muito fácil. Minha jornada começa com a Lília, sendo filha de uma costureira e um vigilante. E que não, naquela época, né, a mulher, eu queria muito servir o exército. E meu pai não deixava. Meu pai falava que lá não era lugar para mulher. E eu queria entrar pela área da saúde. Eu já estudava, já era auxiliar de enfermagem, e no exército a gente tem a chance, né, de entrar para as Forças Armadas através da área da saúde. E eu tentei, mas meu pai não deixou de jeito nenhum. E aí a forma que eu encontrei na época, falei, eu não vou fugir dessa área. Eu prestei o concurso para guarda civil na época. E comecei a estudar, a fazer o curso técnico de enfermagem. Na época também não tinha, né, eles não tinham muitos recursos, a gente fazia esse curso através, na época era o CIAP, hoje não existe mais. Mas aí depois que eu concluí o curso quando eu estava concluindo o curso de técnico,
eu fui chamada para poder trabalhar na Guarda Civil. E aí eu conciliei, né, a função de guarda civil e de auxiliar de enfermagem durante um tempo. Só que a minha paixão era muito grande. Eu não conseguia decidir qual das duas que eu queria, né? Você acha que lidar com, né, a área da segurança pública, ela é diferente da área da saúde, mas ela não é. Eu vejo muita proximidade, muitas coisas iguais, porque nas duas áreas a gente atua no cuidado, no momento que a pessoa está ali fragilizada. Uma no momento de violência, né, no momento que às vezes ela não escolhe, e o outro no momento da doença. E nas duas ela precisa de cuidado. E essa questão do cuidado vinha muito, muito forte. Então eu acabei fazendo a faculdade de enfermagem. Me formei em enfermagem, sempre conciliando com a guarda. Eu trabalhava 12 horas na guarda à noite e fazia a faculdade durante o dia. Então, assim, quando a gente quer, A gente gente consegue. consegue. Então, e durante praticamente 25 anos, eu conciliei as duas profissões. Sendo enfermeira, né, assistencial, fui supervisora de estágio em vários hospitais. E as pessoas costumavam falar assim, como que você é enfermeira se você é guarda? Né? Como assim, né? Como que você, né? Às vezes eu saía do plantão de guarda, só colocava da época colocava o jaleco por cima e trocava o sapato para não ir de coturno, trocava o sapato, fechava o jaleco e ia trabalhar, porque tinha que dar o plantão também. Então, mas a gente conseguia conciliar, né? Era uma fase que eu também estava fazendo a pós-graduação, então a única coisa que na época eu não era casada, né? Não tinha filhos, mas eu me dedicava ao trabalho. Como me dedico hoje, mas de uma forma diferente, né? Hoje a gente tem muito mais experiência e aí a gente acaba conduzindo tudo de uma forma diferente. Mas a Lilian é essa, né? É uma menina que veio do nada, né? Eu morava num bairro de periferia, que realmente a gente não tinha muitos recursos, e eu fui alcançando a minha independência financeira, né? Aos 25 anos eu já tinha o meu apartamento, já tinha o meu carro. Então, tudo que a gente quer, a gente consegue, é só buscar. Coloca uma meta na sua vida e trabalha para aquilo. Foi assim que eu fiz. E aos 40 anos, veio o meu maior presente, que foi o meu filho, né, que hoje está com 7 anos. E quando a gente se torna mãe, algumas coisas mudam, né? A gente começa a ver realmente o mundo com outros olhos. Mas a maternidade só veio a agregar na minha vida e no meu trabalho também, porque é com essa visão hoje que a gente faz, que eu consigo entender o que as mulheres passam, né? Através de muitas experiências vividas ao longo da minha vida, que eu consigo orientar as mulheres e saber que realmente, de fato, o que elas sentem, que às vezes para as outras pessoas é uma queixa mínima, mas a gente sabe que não é mínima. A gente sabe o peso que tem Cada aquilo. um sabe o peso que tem para si, aquela situação. É isso. Muito bem, vocês viram aí histórias incríveis de muitas barreiras, não foi fácil. Aconteceram diversas coisas que podem acontecer na vida de qualquer pessoa, mas que infelizmente muitas vão ficando pelo caminho. Mas para você que está passando por isso, ou conhece alguma mulher que está passando, leve para ela essa informação, leve para ela essas histórias, não é? Nós precisamos valorizar as nossas mulheres.
Falamos dos homens violentos, mas precisamos também observar as nossas mulheres que são competentes, que são firmes, que conseguem sair de um ambiente em que ela está dependendo de algo ou de alguém. Eu vejo muito se falar da questão patrimonial, e a mulher acaba se submetendo, ela entende que ela está num ambiente violento, ela continua naquele ambiente porque ela ouve e ela sente que ela não será capaz de se sustentar sem aquele agressor. Mas além das histórias que construíram essas mulheres incríveis que estão aqui, teve o exercício da atividade. E nas nossas atividades, como a inspetora comentou, na saúde, na segurança, assim também na justiça, assim também no direito, nós estamos lidando com as grandes dores sociais, não é? A mulher, ela teve uma agressão, por exemplo, essa agressão levou ela para o sistema de saúde e ela precisa saber o que fazer agora, né? Começando por nós, num ambiente hostil, representando o direito de alguém. Passamos, doutora, por situações de menosprezo, passamos por situações de preconceito por sermos mulheres advogadas? Ah, doutora, passamos muito. Além de menosprezo por ser mulheres de cores, passamos por preconceito de ser mulheres mais de idades, por não ter um corpo padrão, por não ter um cabelo padrão. Mas isso as mulheres têm que usar a seu favor. Agora vamos sair um pouco da Cláudia, mãe, e vamos entrar um pouco na Cláudia, advogada. Eu usei tudo isso para fazer a mulher que eu sou hoje. Claro, ainda estou em processo, ainda estou em aprendizado, porque a gente aprende a cada dia. O tempo todo, doutora. Eu usei isso para ser a mulher que eu sou hoje e para tentar inspirar as mulheres que eu vejo que precisam disso. É por isso que aceitei o convite da doutora. Eu fui convidada pela doutora Adriana em 2020 a ser presidente da Comissão da Assistência Judiciária gratuita de Franco da Rocha e a subsede de Caieiras. Quando ela me fez esse convite, eu sentia que eu precisava ajudar a sociedade de alguma forma. Alguma forma eu queria contribuir para a sociedade. Eu queria que o meu exemplo, não que foi um exemplo ruim, não foi, doutora, foi um exemplo que eu usei. Eu não fui agredida, nada, doutora, eu não tive nenhuma violência pessoal, nenhuma violência física, mas o que eu passei, eu queria que outras mulheres tivessem mais informação e que poderia usar como exemplos para ela. Então eu sentia a necessidade que eu tinha que ajudar de alguma forma. Então, a doutora Adriana, ela era presidente da casa da OAB de Franco da Rocha e da subsede de Caieiras até então, que ela virou subseção agora em 2025, né? Então, ela me convidou, ela me fez o convite e falei, doutora, vamos, a senhora conte comigo para o que precisar. Ela me deu carta branca. E aí eu fui estudando a necessidade da assistência. Aí eu vi que a assistência, ela trabalha com pessoas que não têm um poder aquisitivo alto, que precisa de um defensor para casos de família, casos criminais, mas ela ainda era muito precária. Ela precisava abranger, eu sentia que ela tinha uma necessidade diferenciada. Principalmente no município de Caieiras. O município de Caieiras, ele possui um fórum com 2 juízes, um titular e um substituto, um juiz que ele fica lá só de passagem quando há um grande volume de processos. E hoje Caieiras, acredito que tem uma média de 300 habitantes, né? 300 mil habitantes, mais ou menos, né? Eu não consigo precisar. Ele tem a média de... Então, para Caieiras, a gente percebeu que vinha uma grande demanda de mulheres que se sentia... que tinham os seus direitos violados. Não só... ela não tinha só os direitos físicos, ela não tinha os direitos violados somente físicos, mas o direito violado patrimonial, a violação psicológica. Aí eu entrei em contato com a
à Defensoria Central de São Paulo, da OAB São Paulo, e pedi para que fosse implantado na subseção de Caieiras a vara da violência doméstica. E aí, prontamente, em conjunto com o Ministério Público, foi atendido, e aí eles plantaram a vara da violência doméstica, e com isso, um atendimento mais especializado da violência doméstica na assistência judiciária. Aí houve todo um treinamento, né, todo um aparato lá para que a gente pudesse receber essas mulheres que realmente necessitavam. Sim, porque elas chegam ali de uma forma totalmente fora de si, porque Sim, muitas vezes abaladas. ela acabou de sofrer a violência, Sim. ou ela se esgotou de toda aquela situação. Sim. E você, como presidente de comissão, você teve o espaço para você fazer esse tipo de diálogo, né? Porque os órgãos, as instituições precisam se conversar Sim. em prol de humanizar o atendimento, seja em qual área for. E muitas vezes a gente não vê isso. Mas o seu trabalho foi ir tomar a frente para fazer acontecer. Sim, em conjunto com a doutora Adriana, a primeira solicitação que fizemos foi colocar uma mulher atendendo as assistidas que chegavam. Porque a gente tinha um atendente homem, a gente não tinha um atendimento, uma mulher. Então, elas já chegavam de uma violência que 95% é recebida pelos parceiros, por homens, e aí ela já de pronto ia ser atendida por homem. Então ela não ela se sentia amedrontada, ela se sentia envergonhada, às vezes até envergonhada. Porque às vezes é uma violência sexual, Sim. ou é algo que ela percebe que a sociedade entende que a culpa é dela, então se é um homem, ele também vai julgá-la, e aí tudo isso já barra, e ela já não faz, de repente, a denúncia, ela já não busca os seus direitos. E tem muito mais pra gente falar. Agora a gente vai pro intervalo comercial, é só um cafezinho e a gente já volta.
Estamos de volta com esse programa incrível, com sinônimos de sucesso. E agora a doutora Cláudia vai contar para nós sobre um projeto incrível que está rolando na cidade de Caieiras, né, doutora? Doutora, a gente está com um projeto que são as Guardiãs, mas esse projeto ele se iniciou em 2024. Na verdade, por falta de informação. Esse projeto já vem há 3 anos, né? Há 3 anos vem esse projeto. E a necessidade, como a gente vinha conversando, a necessidade da assistência em dar um pronto atendimento às mulheres que realmente estavam passando por uma violência doméstica, por algo desse tipo, fez com que a gente procurasse algo que pudesse ajudar elas de pronto. A assistência judiciária, ela dá o suporte jurídico, ela dá a assistida que nos procura, que tem algum problema, a gente vai dar todo o suporte jurídico. Mas ela não precisa só disso, ela precisa de um acompanhamento, porque depois que sai de lá, a gente não consegue mais acompanhá-la. E aí a gente conheceu a Lília, que é do projeto Guardiãs, e nenhuma de nossas assistidas nos procurou, a gente pronto chamou a Lília. A Lília vai contar para vocês esse maravilhoso projeto, que eu tenho certeza que... Sai daí. Não, vocês... Olha, é um projeto que não só está na cidade de Caieiras, mas que a gente pretende levar para a cidade de Franco, Morato, Cajamar, para todos os lugares. Ela vai contar histórias assim incríveis que vocês vão ficarem de queixo caído. Então, Lília, conta um pouquinho pra gente do projeto, fala pra gente como começou, se você puder dar uma parcial de quantas pessoas são atendidas por mês, para que onde procurar, onde que as mulheres podem procurar vocês, para que vocês possam dar esse apoio, não só o apoio jurídico, pode contar com a gente, eu, a doutora Jaqueline, Sim. Estamos aqui para apoiá-las. Agora, e depois? O que fazer depois? Essa é a pergunta que não quer calar. O que fazer? Mas a Lília está aqui e ela vai nos ajudar a responder essa pergunta. É isso aí, Lilian. Eu queria que você contasse para nós um pouquinho antes. Vamos segurar essa audiência maravilhosa que está aqui nos acompanhando. Eu queria que você contasse para nós um pouquinho do pós, né? A Lilian queria fazer parte do exército, depois foi para a área da saúde, é especializada. E hoje, né, passou aí para galgar o seu cargo, passou por muita coisa num ambiente, como nós falávamos, que era 100% masculinizado. A inspetora, a Lilian, a mulher que construiu essa carreira, enfrentou desafios com relação ao fato de ser mulher? Sim, acho que todas nós, né? Todas nós. Ainda mais a segurança pública. Hoje está aumentando esse número, mas basicamente 10% do efetivo da segurança pública é feminino. É um número muito baixo ainda. Baixo. É muito baixo. E a mulher, ela faz a diferença na segurança pública. É muito importante. Tem coisas que só as mulheres conseguem fazer com excelência. Não desmerecendo vocês, homens que estão nos assistindo, nossos parceiros, vocês têm coisas que também só vocês podem fazer com excelência. Mas nós também temos a nossa parte, né? Principalmente no atendimento, né? No acolhimento às pessoas. Só te cortando um pouquinho, Lília. A Lília, para chegar à inspetora Lília, ela passou pelo mesmo processo seletivo que um homem. Ela fez, ela passou pelas provas físicas que um homem. Então, ela não é menos ou mais do que um homem. Eu acredito que ela até mais, porque ela tem a sensibilidade, ela tem a força e a sensibilidade. Isso, assim, eu fico muito orgulhoso quando vejo mulheres como a Lília. Com assim. certeza, por mais mulheres como a Lilian. Eu vou ficar sem graça aqui já. Não, realmente, o processo para se tornar inspetora foi longo.
né? Eu me tornei inspetora o ano passado. Até então eu fiquei 6 anos no cargo de subinspetora. Mas na guarda, até o ano de 2014, nós éramos todos da mesma patente, então não tinha essa graduação. A partir de 2014 que nós lutamos pelo plano de carreira, e aí sim vieram as subdivisões. E aí, por conta do tempo de serviço e experiência, de imediato eu já subi ao cargo de subinspetora. Em 2015, eu assumi na parte administrativa, fui convidada para poder trabalhar na parte administrativa da guarda, onde fiquei até 2021. E em 2018, eu fui convidada a ser inspetora superintendente administrativa da guarda, onde fiquei nessa função por 3 anos. E depois veio o convite para poder trabalhar no Guardiã, que eu aceitei de imediato. Eu já tinha pesquisado um pouco a respeito do trabalho, né? E eu aceitei e a gente deu início, né, aos trâmites junto ao Ministério Público. E em 2022 foi fundado o projeto Guardiã Maria da Penha, no município de Caieiras. E esse projeto, eu tenho muito orgulho dele também, né? É uma parceria entre o Ministério Público e a Prefeitura de Caieiras, onde a Guarda Civil, através do programa Guardiã, ele dá um acolhimento às vítimas de violência contra a mulher, né, de violência doméstica, e auxiliam o Ministério Público na fiscalização das medidas protetivas de urgência. Então, a mulher, quando ela decide denunciar o seu parceiro, o seu companheiro, ela tem muito medo. As delegacias, hoje, a maioria ainda são compostas por homens, né, por profissionais do sexo masculino. E o fato dela ir e se expor é um grande empecilho. Então, o Guardiã, ele vem para poder orientar essas mulheres que elas não precisam ir até a delegacia, de fato, para poder fazer valer os seus direitos. Ela pode fazer uma denúncia de violência doméstica através de um boletim de ocorrência online, né, através da Polícia Civil. E através desse boletim de ocorrência, ela também consegue pedir a medida protetiva de urgência. Às vezes uma mulher demora anos e anos para tomar a decisão de denunciar o companheiro das violências que ela vem sofrendo. E são vários tipos de violência que a mulher sofre, né? Muitas vezes ela viveu num ambiente violento, ela não entende aquele ato ou aqueles atos como atos de violência, e isso vai se estendendo, de repente, para o relacionamento, né? E não para o âmbito ali de pai, de filha, enfim. Ele vai se estendendo para um relacionamento e ela passa por várias etapas. Ela tem que entender que aquilo é violência, ela vai se constranger, ela vai procurar ajuda. Isso, nesse âmbito, o Guardiã ele faz um trabalho preventivo de rodas de conversa, tanto nas unidades básicas de saúde, nos CRAS, nos CREAS, nas empresas, todos os ambientes escolares, não para as crianças dos ambientes escolares, mas para os profissionais que ali trabalham, tá? Para os professores, diretores, para os colaboradores. Então a gente faz esse trabalho de informação para que elas percebam, né, que elas são vítimas de violência, e também já passando a informação para elas onde e como elas podem estar procurando essa ajuda, né? Esse é um trabalho também do Guardiã e que dá muito resultado, né? Através desse trabalho nós conseguimos chegar numa assistida. Hoje o Guardiã em Caieiras tem 41 assistidas e a gente tem só uma equipe de trabalho. Então, assim, a demanda é grande,
Sim. E parece um número pequeno, mas não é. Eu vou detalhar já todo o trabalho do guardiã, e aí vocês vão ver que não é algo tão simples assim. Né? Foi através desse trabalho preventivo que nós conseguimos acessar algumas vítimas que viviam em situação de violência desde a infância. E o que mais me marcou, né, em uma dessas vítimas foi uma fala que ela disse assim: desde que eu comecei a me relacionar com ele aos 14 anos, e ela tinha 29, e já era mãe de 3 filhos, ele me batia, mas era normal. Depois do nascimento da última filha é que foi ficando pior. É que era algo que era fora do normal. Ou seja, dos 13 anos de idade que ela conheceu esse rapaz, até os 29, que ela foi onde nasceu o último filho, ela apanhava, mas era algo normal para ela. Porque ela apanhava da mãe, porque ela viu a mãe apanhando do pai. E tornou natural. Para ela, aquilo para ela era normal. Então, isso mexeu muito comigo no começo. Como que alguém apanha de um homem e fala que é natural, que é normal? E o que seria ultrapassar o normal, então? Né? Porque até então era normal. Daqui para frente não é mais normal. O quê? Essa assistida, ela passou, ela teve todos os seus direitos violados. O caso dela foi muito sério. Foi uma tentativa de feminicídio. Né? E ela sobreviveu. Ela conseguiu se separar. Ela conseguiu vencer. Né? A gente acompanha o caso dela até hoje. Ele foi preso, foi condenado. Agora ela está num novo relacionamento. Ele, depois que saiu da cadeia, ele também entrou num novo relacionamento e os dois seguiram a vida normalmente. Então, assim, dá resultado, né? Dá resultado. O acompanhamento que a gente faz dá resultado. Imaginou, doutora, se não tem esse acompanhamento, como seria a vida dessa mulher? Provavelmente ela nem estaria hoje para contar essa história. Porque o que acontece lá na assistência, doutora? Quando chega uma mulher em situação assim, vítima de violência doméstica, é porque ela está totalmente desesperada. Ela já foi em vários órgãos e as portas foram fechadas. Então, ela não tem mais aonde procurar. Então, ela chega até nós, a gente dá um acolhimento, mas um acolhimento jurídico. A gente consegue fazer uma nomeação para um advogado, para que o advogado faça um divórcio, um afastamento de lar, peça uma medida protetiva, porque às vezes ela vai até a delegacia contar a história dela e chega lá, os escreventes não querem fazer ou estão com ocorrências mais longas. E aí olha, senta lá e aguarda, ou vai para outro município, ou não dá para fazer agora. Então, mulheres, pegando o gancho da doutora Cláudia, não precisa ir até a delegacia. Sim. Tá passando por um momento de violência dentro da sua casa? No momento que você estiver quietinha, pode ser aí de dentro do seu quarto. Pega seu celular, digita lá, boletim online, vai entrar na tela da Polícia Civil e você vai procurar, tem lá, violência contra a mulher, você clica e você vai fazendo o seu boletim de ocorrência. É só ir respondendo as perguntas, você tem um campo lá para você, se você tiver foto, você pode anexar essas fotos, senão você vai ser chamado na delegacia posteriormente, onde você vai ser atendida por uma mulher, que em Caieiras nós temos a DDM online. Então, quando esses casos que são encaminhados pelo boletim online, as meninas chamam para poder complementar o boletim de ocorrência. Então, você vai ser atendida por uma mulher que vai poder
te dar o caminho das pedras, né? Ali para dar sequência no seu boletim de ocorrência sem você ter o contato com alguém do sexo masculino. Dando continuidade no nosso programa, Só cortando um pouquinho, Lilian, mesmo que você não consiga, porque às vezes tem mulheres que não têm acesso à internet, não têm acesso ao celular, ou tem uma escolaridade um pouco mais baixa e não vai conseguir fazer porque está nervosa, alguma coisa assim, você pode procurar a defensoria da sua comarca e pedir para que faça, que eles te deem um suporte. Porque a defensoria tem programas, a defensoria tem assessoria jurídica gratuita para vocês. Vocês não precisam juntar documentos, não. Somente com o seu documento, um documento original com foto, você procura a defensoria. Tem a defensoria de Caieiras, tem a defensoria de Franco, tem aqui em Morato. Procura a defensoria, explica seu caso, que de prontidão eles vão te ajudar não só na confecção do boletim de ocorrência, não só buscando seus direitos, como em qualquer outro assunto. Lá em Caieiras, desde que conheci a inspetora Lília, eu falo que ela é minha parceira assim para a vida. Porque quando chega para nós, a primeira coisa, a gente faz aquele atendimento, aquele acolhimento de mulher para mulher, que eu sempre falo que é de mulher para mulher. A gente faz o acolhimento de mulher para mulher e de pronto eu ligo para Lília. Aí a Lília automaticamente ela aciona o guardiã e aí ela vem dar todo aquele apoio não só aquele apoio de pronto que já foi dado por um advogado especializado, mas a outra parte, que é aquela parte mais difícil. A gente fala que toda parte desse processo é difícil, mas aquela parte mais difícil, a parte que ela vai precisar realmente da proteção que a Lília vai comentar com a gente agora. Assim que a mulher pede, né, faz a solicitação da medida protetiva, o Ministério Público avalia o caso e defere ou indefere, né, a medida. No caso do deferimento, eles encaminham, tem alguns casos que eles encaminham para a gente. E aí a gente, chegando para o guardiã, através de um e-mail, a gente entra em contato com essa mulher através de uma ligação telefônica ou de uma mensagem através de aplicativo, explica sobre o programa, né, o objetivo do programa, marca com essa mulher uma entrevista ou uma visita. Essa mulher ela vai responder 2 questionários para a gente a respeito da violência que ela passou, a respeito do agressor. Tem alguns pontos. Esse questionário ele se chama FONAR, que ele também é aplicado em outras redes assistenciais, como serviço social ou também na delegacia. Eu acredito que para fazer também, né, a solicitação da medida protetiva, ela faz esse questionário e um segundo questionário também a respeito da violência. E aí a gente, com base nessas respostas, a gente elabora um plano de cuidado. E nesse plano de cuidado, a gente estabelece as rondas que vão ser feitas na casa dela, no trabalho dela, se vai ser diariamente, semanalmente, quinzenalmente. A gente vê os horários que ela sai, que ela chega, para ver se a gente faz uma ronda, para poder proporcionar para essa mulher a maior sensação de segurança que a gente puder. Tá? Outra situação que também nos cabe são os encaminhamentos. Com base nas informações que ela nos passa, a gente faz os encaminhamentos para o atendimento psicológico, para a Secretaria de Saúde, para o CREAS, porque às vezes essa mulher não tem dinheiro para nada. Para nada. Sim. Ela sai às vezes de casa com a roupa do corpo. E aí saiu a medida protetiva, ela fala: para onde eu vou? Com quem eu vou ficar agora? Então aí entra o papel do CREAS, que muitas vezes consegue. Em Caieiras nós temos o aluguel social, quando a mulher não tem para onde ir, né? Tem alguns critérios, mas a gente tem lá o aluguel social. Tem
um abrigo onde essa mulher pode permanecer com os seus filhos nesse momento da violência, para ela poder sair. Esse abrigo é sigiloso. A gente, né, o local a gente não divulga, mas ela pode contar com esse local. Nós também, em casos que são menos graves, nós encaminhamos elas para o serviço, a Secretaria de Esportes, porque às vezes ela fica muito tempo, muito tempo trancada dentro de casa, ela não consegue mais lidar, conviver em sociedade. Então, o primeiro caminho que a gente faz vai praticar uma atividade física. Sim. É um trabalho, inclusive, educacional, pedagógico. Sim. Né? E aí ela começa a frequentar, começa a ter o acompanhamento do CREAS, começa a fazer o acompanhamento psicológico, começa a fazer atividade física. Nós temos uma parceria também com o SEBRAE e com as mulheres empreendedoras e as mulheres de negócio, aquelas mulheres que a gente percebe que sabe fazer algum trabalho manual, a gente encaminha para o SEBRAE para poder fazer cursos para se tornarem microempreendedoras. Então a gente dá todo o direcionamento, tem toda uma rede realmente para poder acolher essas mulheres, né? Para dar um direcionamento e mostrar, olha, dá para sair dessa situação. Tem jeito. Tem uma saída. Tem. A questão é a informação. Exatamente. É que... Sim. O programa Guardiã Maria da Penha, as vítimas e tudo que se passa com as vítimas, a gente trabalha através do sigilo profissional. Então, quando a gente faz esses encaminhamentos, elas vão para lá, mas ninguém sabe o porquê que elas estão lá. Né? Tudo isso, a gente fala, é tudo feito por debaixo do pano. Não é por debaixo do pano. Realmente que a gente faz de uma forma que ela não se exponha. Né? Ela não precisa expor que ela passou por tudo isso e que ela está tentando recomeçar. Desde o atendimento numa delegacia, ou do atendimento na assistência, tudo sigiloso. Tudo sigiloso. O encaminhamento, tem a ética profissional e tem querendo ou não, somos mulheres também, doutora. Então a gente tem, né? A gente tem uma forma de acolher, uma forma de fazer que a gente jamais vai divulgar ou colocar a situação dela em perigo. Então, para você, mulher que está nos assistindo, se você, a gente espera que você não esteja passando por essa situação, mas se você conhece alguém que esteja passando por essa e precisa de ajuda, é muito importante. Acabou aquela história de que não se mete a colher em relações de marido e mulher. Se mete sim. A questão de vida. A gente vê um caso recente, doutora, de uma mulher que foi numa delegacia fazer uma denúncia de violência doméstica e acabou sendo presa por um erro judiciário, né, doutora? Então, a gente precisamos, a gente precisa divulgar esse trabalho. O tempo aqui é curto, né, doutora? Tem muitas informações para passar, passa muito rápido, mas você que está nos assistindo, passem para outras pessoas, passe para quem realmente precisa, porque esse trabalho é muito bonito e tem uma força muito grande. Tá? A gente conta com isso, né, doutora? Contamos com isso. E realmente o nosso tempo aqui é muito curto, então já deixo o convite aqui para uma próxima oportunidade. Quero vocês aqui compartilhando. Esse projeto é incrível, eu estava olhando aqui o material muito educativo. Sim, é distribuído, né? Para a gente finalizar, eu vou passar a palavra para a inspetora fechar, né? A concluir, e gostaria que vocês nos contassem o caso que mais tocou vocês. A inspetora com o acolhimento, a doutora também, que é o acolhimento jurídico, que nos
nos brindassem com essa história que mais mexeu com vocês. Bom, eu acredito que eu já, né, já até Já falei, deu spoiler? né, já deu um spoiler, né? Realmente essa assistida chegou pra gente através de o caso que mais nos emocionou e mais nos comoveu. Foi uma tentativa de feminicídio, onde ela sofria os abusos, né, do companheiro desde os 14 anos. Mas essa criança ela já sofreu depois, quando a gente foi conhecer o histórico dela, né, ela já sofria violência desde o útero materno. Né? Então foram violências repetitivas desde a infância. E aos 14 anos, a mãe, quando ela engravidou desse namorado, a mãe passou a curatela para ele. Como ela era menor de idade, ela acabou passando e nisso ele acabou se sentindo dono dela. E aí começaram as violências mais frequentes. E o que nos tocou muito foi a fala dela, né, que dos 14 anos até os 29, ela apanhava, mas era algo normal. E que depois do nascimento do terceiro filho, as coisas começaram a ficar piores e ela não sabia para onde correr. E aí ela começou a fazer um acompanhamento psicológico num programa social. E a psicóloga, foi lá que ela percebeu que o que ela estava vivendo se tratava de violência doméstica. E quando ela pediu a separação, depois de cerca de 3, 4 meses, esse rapaz encontrou com ela na rua e tentou matá-la. Ela foi socorrida desmaiada pro pronto-socorro. Ele ficou preso durante um tempo, saiu porque acabou revertendo para lesão corporal o crime dele. Mas nesse período foi o suficiente para que, através das medidas protetivas, do nosso trabalho acompanhando ela, né, tinha dias que a gente tinha que pegar ela e falar: não, você vai em tal lugar que você tem que passar por esse acompanhamento. Então a gente ia até a casa dela, pegava ela, levava ela para ela não desistir, deixava ela lá, esperava ela concluir o atendimento, trazia ela de volta, falava: olha, semana que vem, se você conseguir sozinha, legal, senão a gente está aqui de novo para poder te acompanhar, né? E assim a gente fazia também, né? Isso a gente faz com todas as outras assistidas também que precisam desse apoio. Eu acho que são esses detalhezinhos que fazem toda a diferença no nosso trabalho. Porque você vai falar isso, né? Para algumas pessoas falar: eu vou ser babá. Não, não é ser babá. Né? O nosso trabalho é saber diferenciar onde que essa mulher está fragilizada, qual é a maior vulnerabilidade dela e auxiliar ela naquele momento até que essa vulnerabilidade suma, se resolva. Então, é através de repente, um processo de alimentos. Então, a gente encaminha, a gente vai: eu não tenho coragem de ir lá, eles, né? A gente pega, a gente vai lá e fala: olha, ela quer entrar com o processo de alimentos. Aí ela vai, leva a documentação, a gente leva ela de volta e fala: agora você aguarda que tudo vai se resolver. E passa um tempinho, ela fala: ai, consegui, saiu. A nossa maior alegria é quando elas ligam e falam assim: olha, saiu o resultado do processo, olha, né? A gente conseguiu. Então, esse é o ponto-chave. A gente trabalha na questão da vulnerabilidade. A gente apoia as mulheres nessas vulnerabilidades que a maioria das pessoas falam que é frescura. Não, não é frescura, gente. Não tem frescura na violência doméstica.
Tá bom? Caso é um caso que chocou bastante. Não teve um final assim tão feliz. Uma assistida procurou assistência judiciária, só que ela não queria fazer o atendimento presencial. Ela pediu para fazer o atendimento virtual, desde que não mostrasse o rosto, que ela tinha ainda muita vergonha do que tinha ocorrido. E ela contou toda a história dela, não vou poder entrar em detalhes, né? Ela contou toda a história. E aí eu dei a orientação jurídica, o que poderia ser feito, porque independente, a gente tem vários programas, só que se a mulher não aceitar ajuda, a gente não tem como fazer. Então a mulher precisa que nos dê abertura para entrar. E essa, infelizmente, ela acho que tentou mais uma vez uma reconciliação com o parceiro. Fazia mais de 3 anos que ela vinha sofrendo violência física e violências graves, machucados graves. E, infelizmente, nenhuma dessas eu fiquei sabendo que ela veio a óbito. Então, esse foi um dos casos assim, que me chocou bastante. Porque eu tentei de todas as formas, eu ficava ligando para ela, vamos tentar. Às vezes não é que o advogado, muitos falam que o advogado quer ver o circo pegar fogo, não é isso, é que a gente realmente vê a necessidade. Infelizmente, se a pessoa não dá abertura, a gente não consegue entrar. Então esse foi um caso bem triste que chocou. Mas mulheres, vamos abrir os olhos, dá tempo ainda, né, doutora? Com certeza. Procure ajuda. Procure orientação. Você, mulher que está passando por isso, ou conhece quem está passando por isso, você tem vez, você tem voz e você pode muito mais. Exerça o autoconhecimento. Busque qualificação. Eu tenho certeza que você não irá mais passar por isso. Eu quero agradecer a doutora Cláudia, a inspetora Lilian, pelo tempo de vocês, por toda essa história incrível de vida, que é uma lição de vida para todos nós, pela qualificação de vocês, pela experiência de vocês, pelo tempo que nós passamos aqui juntas. Quero agradecer vocês, mulheres de sucesso, é isso. Empoderamento feminino. Aquela mulher que luta, que se qualifica, que não desiste, mas mantém a sua feminilidade. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, né? Tô aqui à disposição para o próximo, né? E olha aí, gente, já tem a parte 2, hein? Já tem a parte 2 só do... Eu gostaria de agradecer, né, além da doutora Fernanda, doutora Cláudia, eu gostaria de agradecer também ao comando da guarda, que me autorizou a estar vindo aqui, né, o nosso comandante Martins, o nosso secretário, Coronel Michel, o subcomandante Pedro. Através de parcerias, né, eles entendem o trabalho que a gente faz e que o quanto esse tipo de informação é importante para a população. Então, eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar podendo levar um pouquinho do nosso trabalho para as pessoas. E para entrar em contato com a gente, na Guarda de Caieiras, o telefone da Guarda é o 153 ou o 4605-2098. E temos também o WhatsApp do Guardiã. Quem quiser tirar dúvidas a respeito do programa ou a respeito de medida protetiva, a respeito de violência doméstica, é só estar adicionando aí, o 11 911 565 362. 11 911 565 362. É isso. Obrigada. Agradeço a doutora Jaqueline pelo convite, a Rádio Moratense também pelo convite, a doutora Lília, a Caieiras, a OAB de Caieiras, subseção de Caieiras, está com as portas abertas para recebê-los. Tenho certeza que esse programa da Rádio Moratense vai agregar muito a muitas mulheres que estão aí, que estão passando por situação e não sabem aonde procurarem ajuda. Mas estamos aqui, mulheres, se empoderem, se qualifiquem. Vocês são melhores que isso, vocês merecem mais que isso. Muito obrigada, doutora. Estamos esperando o próximo convite. Com certeza.
Obrigada pelo seu tempo. Curte, comenta, compartilha. Você também é uma mulher de sucesso.